A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós iremos iniciar hoje uma matéria muito importante da área da teologia, que se chama Cristologia. A Cristologia, sem dúvidas, é uma das matérias mais importantes da fé cristã. É uma matéria fundamental para entender a salvação, para entender Deus, para entender sobre Jesus, porque a cristologia, ela vai tratar, ela vai estudar sobre a pessoa de Jesus. Nós não iremos estudar Jesus, porque seria impossível estudar Jesus. Nós só sabemos sobre Jesus aquilo que ele mesmo revela a nós através das escrituras, através da sua palavra. Então Jesus se auto-revela ao ser humano e é sobre esta revelação do próprio Jesus que nós estaremos estudando. Nós iremos, nesta lição, nesta matéria, aprender sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, mas nós dividiremos esta matéria em 4 aulas. Na primeira aula, nós estaremos aprendendo definições sobre cristologia e conceitos sobre o Messias no Antigo Testamento. Então, nós iremos partir das definições sobre cristologia, definições da palavra Cristo, definições da palavra Messias, e esse conceito do Messias, essa ideia do Messias, que perdura por todo o Antigo Testamento até o nascimento de Jesus. Então, por que se esperava um Messias? Por que era tão aguardado esse Messias? Então, nós veremos sobre isso nesta primeira aula. Na aula 2, nós veremos sobre o nascimento de Jesus e as suas 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. O nascimento de Jesus é um milagre. Jesus nasce de uma virgem, e isso por si só já é um milagre. Mas, além desse nascimento milagroso, Jesus tinha 2 naturezas. Jesus era Deus e Jesus era homem. Como funcionava isso? Então, na segunda aula, nós estaremos vendo sobre este tema. Na terceira aula, nós vamos ver sobre a vida e a obra de Jesus. Jesus nasce em Belém, depois nós vamos ter notícia de Jesus só aos 12 anos, quando ele vai ao templo, e depois nós vamos ter notícia de Jesus só aos 30 anos, quando ele é batizado por João e ele começa o seu ministério terreno. Então nós veremos sobre a vida e a obra de Jesus enquanto ele esteve aqui realizando o seu ministério. Na aula 4, nós vamos ver sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, a ressurreição também é um ato milagroso de Deus, e a ascensão, a subida, né, a ida corpórea de Jesus ao céu. Jesus é assunto aos céus, e, visivelmente, cerca de 500 pessoas estavam ali no monte e observavam Jesus subir aos céus e ser recebido pelos anjos. Então, é sobre esses 4 pontos que nós dividiremos esta matéria que tem por nome Cristologia. Na primeira aula, então, nós iremos ver definições de cristologia e conceitos sobre o Messias no Antigo Testamento. Então, vamos lá, convido a você a estar comigo até o final. Se gostar, curta, compartilhe, e assim estará nos ajudando. Primeiro ponto, o que é cristologia? O que significa cristologia? Então, a cristologia é a área da teologia que estuda sobre a pessoa e a obra de Cristo. Ela procura responder a perguntas como: quem é Jesus? O que ele veio realizar? Ela busca responder a perguntas centrais sobre quem Jesus realmente é, e explorando tanto a sua natureza divina quanto a sua natureza humana. Então, cristologia é isso, é o estudo, é uma área da teologia que se ocupa em estudar sobre a pessoa de Jesus, sobre a revelação que o próprio Jesus nos dá através das Escrituras. Nós refletiremos sobre temas como a encarnação de Cristo, sua vida e ensinamentos, sua morte e ressurreição, e seu papel atual como mediador e Senhor. A cristologia é essencial para entender a base da nossa fé e a nossa relação com Deus, pois nos ajuda a compreender o centro de tudo, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, veja só, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus em algum aspecto da sua vida, da sua obra, do seu ministério. Então, toda a Bíblia, ela é centralizada na pessoa de Jesus. Por isso, é muito importante nós estudarmos
sobre cristologia. Em resumo, uma definição breve: estudo teológico sobre a pessoa e a obra de Jesus. Então, cristologia é um estudo teológico sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E o nosso objetivo com essa matéria é conhecer a identidade e missão de Jesus conforme revelado nas Escrituras. Então vamos lá, definições. A palavra cristologia, ela significa o seguinte: Cristo, ungido, e logia, estudo, ou logia, estudo. Então, cristologia é o estudo sobre Cristo. Nós veremos que esta palavra cristologia, ou essa palavra Cristo, ela não é um sobrenome de Jesus, né? Cristo tem uma definição, tem um conceito diferente. A palavra Cristo vem do grego Christos, que é a mesma palavra no hebraico que significa Messias. Então, a palavra Messias no hebraico, que vem em todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento ela é usada como Cristo. Então, Cristo tem o mesmo sentido do termo Messias do Antigo Testamento, que nós começaremos a ver a partir de agora. Então, a palavra Cristo não é um nome, mas sim um título ou uma função, derivado do grego Christos, que significa ungido, correspondente ao hebraico Messias, ou Messiá, de onde vem a palavra Messias. No contexto judaico e cristão, esse termo designa alguém escolhido e consagrado por Deus para cumprir uma missão especial, geralmente ligada à salvação e à redenção do povo de Deus. Então, Messias é alguém que é ungido, que é separado para uma missão, para uma responsabilidade. E Cristo tem esse mesmo sentido, este mesmo termo. Cristo é alguém ungido, separado para uma missão. No caso de Jesus, separado, ungido para salvar a humanidade, para salvar-nos dos nossos pecados, da ira de Deus, da condenação eterna e assim por diante. Então, assim, quando dizemos Jesus Cristo, estamos afirmando que Jesus é o ungido de Deus, aquele que veio para cumprir a promessa messiânica da redenção. Logo, Cristo expressa a função e a missão de Jesus como Messias, e não um nome próprio. Por exemplo, Mateus 27, 22, ali no contexto em que Herodes está interrogando Jesus, Pilatos estava interrogando Jesus, então disse-lhes Pilato, Mateus 7, 22, que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram-lhe todos, seja crucificado. Observe, Jesus chamado Cristo. Tá bem? Então, o Cristo é a função, é o cargo, é aquilo para o qual Jesus, a pessoa Jesus, foi ungida, foi separada para fazer, para cumprir aquela missão estabelecida por Deus. Então, como começa tudo isso? Tá? O conceito de Messias no Antigo Testamento. Em Gênesis 3, nós vamos ver a queda do homem. O ser humano peca, e por causa do pecado, ele rompe a comunhão com Deus, e agora ele passa a ter uma condenação eterna, que é a morte eterna. Então, em Gênesis 3:6, nós vemos que a mulher, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, gerando assim a desobediência e a entrada do pecado no mundo. O pecado torna todos os homens pecadores. Romanos 5:18 em diante vai nos mostrar que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou então para todos os homens, e todos agora estão debaixo de uma condenação. Sendo assim, nós precisávamos de um Salvador. Nós precisávamos de alguém que pudesse nos reconciliar com Deus, que pudesse ser o nosso Salvador, o nosso resgatador. Este alguém é Jesus. Mas essa promessa desse Messias, desse Salvador, ela começa em Gênesis 3:15, quando Deus fala ali, está falando com a serpente, está falando com a mulher, e diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus promete para a mulher que da semente da mulher nasceria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. E aí, então, começa a nascer essa expectativa de quem seria esta pessoa. Então, devido ao pecado, o ser humano passou à condição de condenado. A desobediência levou o homem ao banco dos réus.
e a sentença foi a condenação. Devido a essa situação, o ser humano precisa de um Salvador. Esse Salvador é o Messias, aquele que seria ungido, separado para a missão de salvar a humanidade e a reconciliar com Deus. O conceito bíblico do Messias tem as suas raízes no Antigo Testamento e se desenvolve ao longo de várias passagens e profecias. Alguns dos principais elementos que compõem esse conceito são os seguintes. Primeiro, a unção de reis e sacerdotes. Então, o termo Messias significa ungido. No Antigo Testamento, reis e sacerdotes eram ungidos com óleo para sinalizar a sua consagração e autoridade. Por exemplo, Davi foi ungido por Samuel, e os sacerdotes também eram ungidos para o seu ministério. Então, todo aquele que recebia a unção com óleo era o Messias, né? Estava dando a ele um cargo, uma função, um ministério, uma missão. Então, os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os profetas eram ungidos, cada um para a sua missão. Então, esse termo Messias significa ungido, ok? 2. Promessas de Deus a Davi. Uma das promessas centrais sobre o Messias é encontrada em 2 Samuel 7, do 12 ao 16, onde Deus promete a Davi que um de seus descendentes estabelecerá um reino eterno. Esta passagem é fundamental para o entendimento da expectativa messiânica, pois aponta para um rei que viria da linhagem de Davi. Então Deus promete a Davi que da sua linhagem nasceria um rei que teria um reinado eterno. Essa expectativa desse Messias, desse rei, dessa pessoa ungida, dessa pessoa separada para ser rei, que reinaria eternamente, começa então a crescer no coração, na mente do povo hebreu, do povo de Israel. E é por isso que quando nós vemos nos evangelhos as pessoas se referindo a Jesus como filho de Davi, dando autenticidade a Jesus para ser o rei messiânico, o rei esperado, o rei que reinaria eternamente. 3. Profecias messiânicas. Várias profecias no Antigo Testamento apontam para a vinda do Messias. Algumas das mais conhecidas incluem Isaías 9,6, que fala sobre um menino vos nasceu, um filho se nos deu, né, e ele será um governante justo e eterno. Isaías 53, que descreve o servo sofredor, que levaria as iniquidades do povo. Miqueias 5,2, onde diz que Jesus, ou o Messias, deveria nascer em Belém. Então, são alguns requisitos que o próprio Deus já tinha estabelecido sobre o Messias. Então, o Messias deveria cumprir alguns requisitos. Nós veremos daqui a pouco mais alguns deles. O quarto, a expectativa do povo. Ao longo da história de Israel, havia uma expectativa crescente de um Messias que libertaria o povo da opressão, restauraria o reino e traria a paz. Esse sentimento se intensificou durante períodos de cativeiro e dominações estrangeiras, como na Babilônia e sob o domínio romano. Então, o povo de Israel foi um povo que, por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, sempre viveu em aflição, em opressão, oprimido pelos inimigos, pelas nações ao redor. E a expectativa do nascimento de um Messias, de um libertador, de alguém que iria livrá-los do poder dos inimigos, dos opressores, era crescente, e quanto mais o povo era oprimido, mais essa expectativa do nascimento de um Messias era real e crescente no meio do povo. A ideia do Messias perdura por todo o Antigo Testamento, apontando literalmente para o nascimento de Jesus. Esse Messias deveria cumprir alguns requisitos estipulados pelo próprio Deus. Entre eles podemos destacar: deveria ser da tribo de Judá, é por isso que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Deveria ser da linhagem de Davi, é por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Deveria nascer de uma virgem, deveria nascer na cidade de Belém, deveria morar em Nazaré e muitos outros requisitos. É por isso que, principalmente no Evangelho de Mateus, nós vamos ver o autor, o evangelista, dizendo: e Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse as Escrituras. Jesus foge para o Egito com seus pais para que se cumprisse as Escrituras. Jesus retorna do Egito, vai morar em Nazaré, na região da Galileia, para que se cumprisse as Escrituras. Então, Mateus tem esse cuidado de mostrar, através das Escrituras, que Jesus era o Messias esperado por todo o Antigo Testamento. O cumprimento em Jesus. No Novo Testamento, a figura de Jesus é apresentada como cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento.
Os evangelhos frequentemente citam passagens do Antigo Testamento para mostrar como Jesus se encaixa no perfil do Messias esperado. Assim, o conceito de Messias é o tema central na narrativa bíblica, que evolui desde os rituais de unção e as promessas a Davi até as profecias que prefiguram a vinda de Jesus como o Messias. Então, o Messias esperado no Antigo Testamento agora é o Cristo, que se revela no Novo Testamento. Então, só para nós lembrarmos, a palavra Messias, o termo Messias significa ungido, separado, comissionado para um propósito, para uma missão. E Cristo, no grego, tem o mesmo sentido da palavra Messias do hebraico. Então, Cristo é o ungido, é o separado, é o comissionado para uma missão específica. No caso de Jesus, Jesus nasce e ele é o Cristo, ele é o Messias, porque ele tem uma missão a cumprir. E essa missão é salvar a humanidade. Então, hoje nós vimos sobre as definições da palavra Cristo e o conceito do Messias no Antigo Testamento. Na próxima aula, nós veremos sobre o nascimento de Jesus e as suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e assim nós prosseguiremos no nosso estudo a respeito da pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Lembrando uma coisa muito importante, nós só sabemos sobre Jesus aquilo que ele mesmo, graciosamente, bondosamente, resolveu revelar-nos, e tudo que ele nos revelou é suficiente para nós entendermos sobre o que ele deseja, seu caráter, sua missão, a sua obra, o seu poder, o seu reinado. Então, tudo que nós sabemos sobre Jesus está nas Escrituras. Ninguém, nenhum outro livro, nenhum outro autor tem autoridade maior para falar sobre Jesus, a não ser a Bíblia, as Escrituras. Então, até a próxima aula. Se gostou, deixe seu like, curta, compartilhe e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Forte abraço!